Dito tudo isso, hoje tem, torcedor atleticano, hoje tem Flamengo e Atlético. Puxa vida, eu fiquei pensando assim, eu acho que se fosse qualquer outro jogo, não seria tão pesado, mas coube o destino que fosse um Flamengo e Atlético logo depois do que aconteceu no domingo para o torcedor. Põe na tela aí o Daverson projetando esse jogo de hoje contra o Flamengo. Vamos ouvir. Sabe que perder uma final nunca é gratificante, a gente fica triste por tudo que a gente almejou, né, nesse ano, que é ser campeão na Copa do Brasil e agora jogar a final da Libertadores e tá bem no Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que tem uma final muito importante que é a Libertadores, né? A gente sabe que a gente vai ter que ouvir um bocado da torcida deles agora querendo provocar a gente pelo fato da final. Mas tá super tranquilo porque a gente tem um foco no Brasileirão também que é muito importante para manter ele em cima da tabela. E temos a final que também é uma grande final também. Espero que a gente possa dar essa liga ao nosso torcedor com o título. Daqui a pouquinho. É isso aí. Vamos continuando o programa. O Gabigol foi afastado do jogo de hoje contra o Galo. O clube carioca emitiu uma nota informando os próximos passos que serão definidos pelo departamento de futebol. Então hoje, contra o Flamengo, o Atlético pode ter o atacante Daverson. Ô Valuzão, coloca nessa resenha. O Daverson pode ser um elemento importante para esse Atlético que está ainda sentido, ferido pela decisão da Copa do Brasil, justamente contra o danado do Flamengo? É assim, boa tarde para você, para os amigos, é que ele não viveu dentro de campo, né, a final contra o Flamengo. Então, nesse aspecto, lógico, ele está sentido como jogador do Atlético que é, mas ele não viveu dentro de campo isso, e ele vai tentar levar para o campo exatamente a energia Daverson, né? O que é essa energia? Como se nada dos dois jogos anteriores tivesse acontecido. Ele vai ser o que ele tem tentado ser para o Atlético e especialmente falando de Libertadores, o torcedor atleticano muito agradado com o que o Daverson tem entregue. Agora, a gente tem que lembrar também que é um time com muitos problemas, né? Não conta com Arana, não conta com Alonso, não conta com Vargas, apesar de que com Vargas, né? O Franco. Tem um bom tempo, talvez uns 2 anos que o Atlético não conta com Vargas, o Alan Franco também. Como é que vai ficar esse time do Atlético, né? Para um jogo que o próprio Gabriel Milito já falou, o Atlético, não creio em recuperação do Atlético no campeonato, porque recuperação seria o Atlético terminar o campeonato na zona onde ele nunca conseguiu andar nesse Campeonato Brasileiro 2024, ali entre os 4. Mas, de fato, tem algo importante nessas últimas rodadas e, é claro, o Milito quer sim melhorar esse retrospecto do Atlético, mas o principal objetivo continua sendo lá no dia 30 de novembro, né? Isso aí é inegável. Ô, Thiago, você acredita que dá para ver um Atlético consistente e para conseguir 3 pontos hoje, logo mais, por toda a pressão que existe? Eu falei antes aqui que se fosse contra outro adversário, eu acho que o peso seria diferente. Você acha que o fato de ter perdido o título no domingo para o Flamengo e enfrentar logo o Flamengo no jogo de quarta-feira, de hoje, isso aí pesa, Thiagão? Por mais que pese, Eltinho, e eu acho que pesa sim, hoje o Atlético não é que ele tenha a obrigação de vencer, mas é um jogo que o Atlético tem a obrigação de mostrar mais futebol. Porque se não mostrar mais futebol, o Atlético pode igualar o que fez em 2019, eu falei aqui no programa já, e ficar fora da Libertadores pela primeira vez desde 2019. Na verdade, desde 2020, né? E assim, pelo investimento que tem, pela qualidade do elenco, por tudo que o Atlético tem, ficar fora da Libertadores seria um fiasco. A gente olha para um clube que tem estrutura, estádio, uma boa comissão técnica, bons jogadores, caras que são bem acima da média, como Hulk, Paulinho, Scarpa, Zarate, Arana, Bernard. E aí, esse Atlético ficar fora da Libertadores, para mim seria um grande fiasco. O Atlético hoje é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro com 41 pontos. Eu vou pegar aqui que eu não lembro todas as posições. Vamos colocar aqui que, na pior das hipóteses, vou até bater na madeira, o Botafogo ganha a Libertadores.
teríamos um G8 no Campeonato Brasileiro. O Atlético está hoje 5 pontos atrás do Bahia, que é o 8º colocado. Então, 5 pontos atrás do Bahia, que é o 8º colocado, mas entre Atlético e Bahia tem Vasco, Corinthians. O Atlético precisa ficar pelo menos entre os 8 primeiros colocados para ele garantir uma pré-Libertadores no ano que vem. Porque se o Atlético não consegue, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que ele ainda tem Flamengo, Palmeiras e Botafogo, vai complicar. Muito. Eu acho que o Atlético ainda enfrenta o São Paulo fora de casa, né? Ou enfrenta o São Paulo lá no Morumbi. E tem o Atlético Paranaense fora também, já no Esse é o que tem que ganhar, final né? de semana. Esse é o que tem que ganhar aqui e lá. Então é complicado, né? Tem Claro, 2 se você jogos quer contra o Libertadores, Atlético. Se você quer Libertadores, olha o Atlético Sim, quer ir para Libertadores, ele tem que ganhar esses 2 jogos do Atlético Paranaense. Agora, o resto é bem complicado. Ele enfrenta o Flamengo fora, ele enfrenta o Atlético, o Palmeiras fora, ele enfrenta o São Paulo fora, ele tem o Botafogo em casa. Tem o Vasco ainda, não tem? Tem o Tem o Vasco. Vasco, gente? Tem? Vasco tem? fora também. Tem o Vasco fora. É uma situação bem complicada. O Atlético não pode nem pensar em ficar fora da Libertadores. Eu vou me pegar o que disse o Milito, pós-jogo contra o Flamengo. Ele perguntado pelo André Repchou, eu acho, eu não lembro agora quem foi. Se fosse o André Repchou, eu. Mas ele perguntado por alguém, ele falou, o Atlético não vai ficar fora. Foi o presuntinho. O Atlético não vai ficar fora da Libertadores. André, como que você está vendo todo esse momento que o Atlético vive e até esse jogo em si? Como que você imagina o Atlético hoje? O mental. São jogadores profissionais, são jogadores tarimbados, mas ainda vai ter resquício. E como que o Atlético pode afastar esse resquício e se impor perante o Flamengo? Ou você não imagina um Atlético se impondo hoje? Olha, eu vejo imagino um Atlético hoje com bastante dificuldade, né? Depois de perder a Copa do Brasil, o Milito disse que o Atlético agora vai jogar com tudo que tem, mas é porque se não botar os titulares não tem jogo, né? Perder, agora a gente está indo para a data FIFA, perdeu vários jogadores no meio de campo. Então o Atlético hoje tem um elenco muito limitado. É limitado em peças, é um bom time, mas o elenco do Atlético é limitado. Foi provado isso quando foi necessário, tanto que com o time alternativo, digamos assim, não está conseguindo performar tão bem no Campeonato Brasileiro. Hoje vai ser aquele jogo de festa, né? O Flamengo antes vai mostrar a taça para a torcida, vai fazer uma festa, mas eu particularmente acho que isso não vai interferir tanto no Atlético. Acredito que o Milito ele consiga mudar já a cabeça dos jogadores para focar no brasileiro, para colocar na cabeça deles que o brasileiro agora se tornou quase uma prioridade para o Atlético. Tem que esquecer a Libertadores, não dá para confortar. Aquele time que foi montado para disputar Copas já falhou na primeira, falhou na Copa do Brasil. Não dá para arriscar, como disse o Thiago, de chegar lá na Libertadores. Vai que o Atlético não está num dia bom, o Botafogo está voando e é campeão, o Atlético vai ter que buscar um G8. Então tem que começar hoje a buscar esse G8, a performar no Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que não vai ser um jogo tão de oba-oba, o Atlético sofrendo e o Flamengo por cima. Acho que o Atlético pode igualar, mas daí isso vai depender muito do quanto o Milito vai conseguir botar na cabeça dos jogadores que o Campeonato Brasileiro agora é prioridade, pelo menos até o dia 30. Eu estou bem curioso para saber como que vai vir esse Atlético aí, como vai entrar em campo esse time do Atlético para o jogo de logo mais. Daqui a pouquinho a gente